nossa reunião de hoje. Temos muitos assuntos importantes. Bom dia aos nossos associados da ABRAP, bom dia aos nossos convidados e à diretoria que está aqui em peso. Damos início então a mais uma reunião da ABRAP, que está cheia de novidades. Lembro que ontem tivemos aqui mesmo no Hotel EZ mais uma super e produtiva reunião da BNT para a criação de normas de todo articulado. Depois a Mauri vai falar a respeito, né? Hoje, na parte da manhã, teremos de agora até às 12 horas um trabalho de grupo sobre relacionamento entre empresários e associados da ABRAP. Vamos usar como matéria-prima para o debate exatamente o que foi sugerido por vocês, associados, no evento de Porto de Galinhas, de Pernambuco, em 2016. E também, mais recentemente, muitos associados, por solicitação nossa, enviaram indicações e sugestões sobre o debate e o trabalho que vamos fazer hoje pela manhã. Vamos almoçar às 12 horas e às 14 voltaremos com a nossa Assembleia Geral, que irá até às 17 horas, mais ou menos, com muitos assuntos, inclusive uma palestra sobre coaching, seguindo esse debate, e também estará aqui conosco a direção da R+T, que tem uma excelente surpresa para os nossos associados. Como eu disse, a reunião de hoje tem muita novidade, muita coisa interessante. Por gentileza, eu peço que desliguem seus aparelhos sonoros, especialmente o telefone celular, ou que ele seja colocado no modo silencioso. Obrigado. Para a abertura oficial do evento, convido e passo a palavra ao presidente Lauro Altomar. Bom, pessoal, bom dia. Dá para escutar, William? Bom dia, para quem eu não cumprimentei ainda. Obrigado pela presença de todos. Acho que essa reunião vai ser um pouco diferente das que nós vínhamos fazendo, principalmente pela questão da ideia de nos reunirmos num esquema de mesa redonda. Qual é o objetivo disso? Como eu disse na última reunião, a ABRAP não é uma prestadora de serviço. A ABRAP é uma associação. Então, acho que a gente tem que enxergar que a ABRAP somos todos nós, juntos, unidos, para sentarmos, conversarmos, discutirmos, entendermos o que o mercado precisa, o que nós precisamos, quem são os nossos fornecedores, onde eles podem nos ajudar, quais são as nossas necessidades. Ainda outro dia, conversando com o Renato da Ciardi sobre custos, preços e tal, eu falei, olha, eu tenho uma planilha que eu montei super interessante, vou te mandar. Pô, a planilha dele é melhor que a minha, ótimo, já me ajudou. Já consegui identificar algumas pequenas falhas que no futuro poderiam me fazer muita diferença. Então, acho que a ABRAP foi feita para isso. A ABRAP não é de ninguém, não é minha, não é de ninguém. Acho que a ABRAP é nossa. A ABRAP acho que é só o nome que nós demos para conseguir unir as empresas do nosso segmento. Importante também a gente ter conseguido trazer algumas empresas de todo, que querendo ou não é um segmento correlacionado, pelo menos, né? Tem muito montador que também monta todo. Os importadores também trazem bastante matéria-prima para isso. Então, eu acho que faz todo sentido, né? Tem tudo a ver. Então, acho que essa ideia automaticamente surtiu efeito, porque bastante gente que não estava vindo nas nossas reuniões, não estava tendo interesse, né? Nós ouvimos algumas pessoas dizerem que não estou tendo muito interesse e tal, vou lá fazer o quê e tal. Eu entendo, principalmente para quem vem de fora, né? Até conversando agora com o Lamartine, ele falou, pô, para mim é longe, é complicado. Eu sei, é caro, não é barato, né? Navarro também vem de longe, o pessoal vem de longe, não está todo mundo em São Paulo. Seria mais fácil, claro. Então o pessoal gasta passagem, gasta hotel, perde 1, 2, 3 dias dentro da empresa, que eu acho que hoje está todo mundo aproveitando cada minuto para conseguir identificar, trabalhar, melhorar, entender, né? Pegar o cliente no laço, que eu acho que é o mais importante hoje em dia, que está todo mundo precisando fazer. Então, acho que a ideia é essa. Acho que daqui para frente a gente tem que realmente tomar atitudes empresariais. Nós somos empresários, ninguém vem aqui bater papo. Ouvi também alguns comentários, inclusive na nossa reunião lá em Porto de Galinhas,
Mas é injusto, o fornecedor aproveita a reunião para visitar todos os clientes. Perfeitamente. Se está todo mundo aqui, por isso que eu digo que o fornecedor também pode nos ajudar muito. É óbvio que o nosso fornecedor tem uma visão diferente, ele tem uma gestão diferente, né? Então ele também ajuda, óbvio que ajuda. Então acho que não tem muita discriminação e nem distinção. Não. O nosso fornecedor vê tendência, o nosso fornecedor ajuda a gente a não fazer errado, né? Diz, olha, põe isso na linha, não põe isso na linha. Né? O fornecedor vem para São Paulo, vai lá na nossa empresa, identifica um problema, entende uma situação, né? Ajuda né, Gaspar? Ajuda a gente desenvolver alguma coisa nova, facilitar a produtividade, criar um produto diferente, trazer um produto de fora que pode ajudar. Então, eu acho que essa é a grande meta da ABRAP. Fazer uma reunião para que todos estejam juntos. Então, eu acho que a ABRAP não é uma prestadora de serviço. A diretoria não tem obrigação, nem criatividade, nem entendimento de tudo, para entender tudo, adivinhar quais são as necessidades, entender o que cada um deseja. Primeiro que a gente atender todas as necessidades de todo mundo, acho que é impossível. Principalmente a gente entender todo mundo, né? Cada um é cada um pensa de uma forma, cada um tem uma realidade. Então a ideia é essa, tá? Que a gente consiga transformar as assembleias da ABRAP em reuniões. A gente está aqui reunido, né? A gente não está simplesmente tomando uma decisão ou outra. Não. A gente vai entender, vamos conversar e vamos tentar se ajudar. O objetivo é esse. Principalmente, acho que o momento que o Brasil vive, que as empresas vivem, a maior necessidade é essa. Ok? Bom, então é isso, vamos começar. Devolvo o seu Natal, muito obrigado. E todas as ideias serão absolutamente bem-vindas. Tá? Nós vamos discutir vários assuntos, algumas sugestões que nos foram enviadas, como o Natal disse, outras que a gente foi conversando em particular com um com outro, anotando algumas ideias. E tudo é muito bem-vindo. Todos os assuntos são importantes para a gente desenvolver. Esse é o mais importante. Ok? Obrigado, boa reunião para todos. Até daqui a pouco. Obrigado, presidente Lauro. Antes de passar a palavra para o Amaury, eu tenho duas informações por solicitação da diretoria. A primeira delas é que, vocês sabem que eu sou da Comac São Paulo e da Namaco, né? E a Namaco, juntamente com todas as associações de classe empresariais, as nacionais, a Associação Comercial, a Confederação das Associações Comerciais, o CDL, a ABAD, FEComércio, fazem parte da UNEX, a União Nacional das Entidades de Comércio. E nos reunimos em Brasília todos os meses, perdão. Hoje, inclusive, tem uma sede executiva em Brasília para fazer lobby, porque empresários aprenderam a fazer lobby. Vocês precisam reaprender a fazer lobby, porque antigamente bastava ter um general que fazia o lobby para a gente. Hoje não, hoje precisa ter lobby. E os empregados, o sindicato de empregados está nos dando um banho. Nós precisamos aprender a fazer lobby. E a melhor forma de aprender a fazer lobby é juntar com a nossa turma. Qual é a turma da ABRAP? É a Fiesp. Né? Por isso nós estamos indo para lá, nas próximas reuniões. E no caso da UNEX, né? e nós estamos muito preocupados com a situação política do país. Só que há um acordo de todas as entidades patronais do Brasil, da indústria do comércio e de serviços, que pode ser o presidente da República que tiver, não importa quem é, a equipe econômica vai ter que ser mantida. Então, isso dá a garantia de que nós vamos ter as reformas que precisamos. Essa é a primeira mensagem para vocês. A segunda é que a diretoria, né, ela decidiu encampar uma campanha que já todo mundo faz, inclusive eu faço na Comac, fazendo na Namaco, que é o combate à venda direta sem critério. O que é venda direta? É a indústria, é o fornecedor que vende para a minha loja e depois vai vender na esquina para o consumidor final, que não tem nem CNPJ. No caso, né, está aqui conosco o fornecedor, né, e nós estabelecemos, a diretoria estabeleceu por unanimidade de votos, né, presidente, que a ABRAP não vai permitir a venda direta sem critério. Isto é, você pode vender para a lojinha da esquina, vai ter que vender por um preço diferenciado.
com margem superior, 40%, 50%. Nada contra, porque você pode e deve vender, até porque a própria legislação brasileira obriga que você venda. Você tem que ter uma política comercial que respeita o seu cliente. O seu fornecedor, o nosso caso, o montador, ele compra, estoca, por conta e risco. Aí você vai e na esquina vende para o cliente dele. Pode vender, mas muito mais caro, respeitando esse seu cliente. É o que nós fazemos lá na MAPA. Aqui, ó. Eu tenho na minha Comac, de São Paulo, que é a maior do Brasil, um fórum permanente de combate à venda direta sem critério. Isto é, você pode vender para quem você quiser, mas nós também podemos comprar de quem nós quisermos. Está claro isso, presidente? É isso mesmo? Muito bem. E a segunda dica é sobre a reunião de ontem. Ontem tivemos uma excelente reunião da ABNT para tratar da nova de toldos. Muito bem coordenada pelo Amaury. Eu não conhecia essa fazenda do Amaury, apesar que a empresa dele é uma empresa quase centenária, né? Brincadeira, um pouco menos, né? E o Amaury demonstrou realmente ser um profundo conhecedor de toldos. Ontem ele coordenou a reunião, então eu peço por gentileza que ele venha à frente para falar exatamente sobre o tema. Amaury. Bem, bom dia a todos. Hoje, como o Natan me apresentou, sou Amaury Dias, eu estou representando aqui a empresa Todos os Dias e eu também faço parte da diretoria da ABRAP. Bem, quando foi criado aqui essa divisão de toldos, né, aqui na ABRAP, né, há cerca de um ano e pouco atrás, a gente colocou como assim, objetivo criar normas para a fabricação, para o produto, né, para o produto toldos, que até então não existia no Brasil, né, ainda não existe. Né. E agora nós começamos os contatos com a ABNT, tivemos já 2 reuniões anteriores e ontem nós começamos já a partir para desenvolver a norma efetivamente. Né. Tomamos como base as normas europeias que a gente trouxe cópia aqui para o Brasil, a ABRAP traduziu para o português e a gente está usando isso como referência, até porque nós não vamos querer ficar inventando a roda. Né? Se os europeus já ficaram anos e anos para desenvolver essas normas, a gente tem que tomar elas como referência. Evidentemente, temos que tropicalizar essas normas, porque lá o produto tem algumas características que tem que resistir à neve, etc., que aqui no Brasil a gente não tem, né? O clima é diferente e assim por diante. Mas ontem nós já definimos o escopo do que seria feito, né? Aqui formamos um comitê técnico para poder dar continuidade no desenvolvimento das normas, né? E definimos também os termos ficou definido os termos e definições da norma especificamente, né? Então, para o final do mês, acho que é dia 30, né? Dia 29 de junho, não lembro exatamente. 6 de julho de 2017, uma quinta-feira, das 9 às 12 horas, no escritório da UPEX, da Vila Carioca, em Piranga. Exatamente. Gentileza da UPEX. Obrigado, UPEX. Então, a OPEX vai nos receber, o Bonatelli colocou à disposição a sala de reuniões lá para a gente poder trabalhar e dar continuidade ao desenvolvimento dessas normas técnicas. Né? Então, é esse caminho, a gente vai... Depois tem todos aqueles critérios que a gente tem que seguir pela BNT, que depois vai ser colocado ao público, né, de uma forma geral, enviado para as empresas para ver se tem alguma sugestão, alguma alteração, alguma modificação, até que então efetivamente a norma possa ser efetivada. E o objetivo de a gente criar essas normas é justamente para poder, vamos dizer assim, moralizar o mercado, estabelecer condições para que o produto chegue para o consumidor final. Né? Em primeiro lugar, é uma forma de proteger o consumidor final, dele receber um produto, uma qualidade compatível com o que ele precisa, né? Com o que é necessário. Né? E, em segundo lugar, para poder, quem fabrica o produto,
obrigado a fabricar dentro de certas condições para que o produto atenda às normas e consequentemente, não haja aquela concorrência desleal de um fabricante fazer um produto de uma qualidade muito inferior e praticar um preço muito mais baixo e ficar, vamos dizer assim, denigrindo o produto, criando problemas de mercado, né? Então esse é o caminho natural, né? Em muitos setores já foram feitos isso, principalmente na área de construção civil, como vocês não fizeram também para a parte de rolôs, né? Sistemas urbanas, rolôs, esquadrias, etc. Tem também uma série de normas e vamos fazer também no nosso produto. Mauri, me permite uma intervenção? Pois não. Duas, na verdade. A primeira, que ontem vocês decidiram uma coisa muito interessante, é que além de trabalhar a norma do toldo braço articulado, decidiram também depois criar norma para o toldo fixo, todo fixo, que é justamente onde há a maior prostituição no mercado. Exatamente, exatamente. Isso é importante, porque muitas empresas assim, pequenas, ou aquele cliente que trabalha de maneira informal, como se fala no fundo do quintal, etc., fabricam toldos fixos, que são mais fáceis de serem produzidos, porque tem um nível baixo de tecnologia, de desenvolvimento, e fabrica de qualquer jeito. E já tem históricos aí de toldos que com o vento, o toldo caiu, machucou pessoas, criou danos materiais, né? E não podemos esquecer que toldos também são colocados em edifícios, muitas vezes, apartamentos de cobertura, quer dizer, já houve casos de toldos simplesmente voarem, quer dizer, no 15º, 20º andar, sair, cair no estacionamento do prédio, etc., correndo o risco de matar uma pessoa, porque, né? Então isso tem que criar norma para isso. Quem produzir tem que seguir aquelas características tal para poder a empresa ser amanhã ou depois responsabilizada pelo produto que ela colocou no mercado, se estava dentro das normas ou não, né? Eu acho que é uma forma de moralizar o mercado, é uma forma profissional de se trabalhar, né? É isso que a gente tem que caminhar para isso. O objetivo, né, da própria associação é isso, né? Cada vez mais profissionalizar as empresas que estão, vamos dizer assim, participando dessa associação, né? Ok. Obrigado, Mauri. Obrigado, doutor. Obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de ontem, viu? Apenas para lembrar, a reunião do comitê é no dia 6 de julho de 2017, uma quinta-feira, das 9 às 12 horas, do escritório da UPEC na Vila Carioca, de Ipiranga. O Fagundes depois vai dar detalhes e comunicar todo mundo. E o comitê que vai se reunir lá é sem a BNT, para poder ganhar tempo, porque acionando a BNT demora um pouco. E esse comitê é formado pelo Mauri Dias, da Todos os Dias, pelo Expedito Brito e o André e Andréia, né? Aí escolhe, né? Da Hunter Douglas, o Adriano Miranda, da Todos Verona, lá de Presidente Prudente, veio ontem também, né, Adriano? O Williams Carvalho e o João Bocatelli, da UPEX, né? O Fernando Abreu, da Stoba, que está sendo convidado, que a Stoba, né, é uma... Bona. Oh, meu Deus, não é Boca, é Bona. Muito bem. O Fernando Abreu, da Stoba, e o Paulo Bittencourt, do ITEM, ok? Muito bem. Como nós não queremos que nossos associados entre mundos da reunião saiam calados, vamos então ao trabalho de grupo. E nós teremos aí 7 grupos, uma média de 10 pessoas. Como está faltando muita gente, eu vejo um grupo aí com 6 pessoas e outro aí só com 3. Então o Renato vai poder se divertir, que tem pouca gente para falar, para poder falar mais, né, Renato? Repetindo, nós vamos então abordar e debater assuntos que vocês mesmo levantaram em 2016, lá em Pernambuco e Porto de Galinhas, e outras indicações dos nossos associados durante o ano de 2017. Forma de trabalho será exatamente o mesmo que nós tivemos lá em Pernambuco. No crachá, está escrito o grupo de vocês, os temas já estão nas fichas técnicas, estão nas mesas. Isto é, cada grupo vai ter um tema diferente para trabalhar. São vários temas. Cada grupo terá 3 temas para debater. 2 temas sugeridos pela organização, nós sugerimos 2 temas, e vocês podem, cada grupo pode escolher um tema extra. Eu quero um tema extra para debater.
De repente vai sobrar tempo, aproveita, debata outra coisa, outro tema, ok? O tempo de debate será de aproximadamente 80 minutos. Talvez tenha que cortar um pouquinho, porque atrasamos um pouco. Mas eu acho que 70, 80 minutos é suficiente, talvez até menos. Vai depender de vocês. O tempo não é detalhe, temos até meio-dia para isso, né? Muito bem. Vocês vão ter que eleger um líder de cada grupo. E esse líder, no final, vai fazer a apresentação. Não é? O tempo da apresentação final que esse líder vai fazer é de 10 minutos, no máximo. 10 minutos. E outra coisa, na hora de fazer a apresentação, o grupo todo vem à frente. Nós queremos ver o grupo todinho, até porque queremos tirar uma foto para a posteridade, né? Isto é, vocês são os atores. Vocês não ouvem o cliente de vocês? O cliente da PRAP são vocês, temos que ouvir, não é verdade? O líder terá uma pasta para coordenar os trabalhos. E após a apresentação geral, essa pasta vai ficar conosco, com a PRAP, né, para decisões e trabalhos futuros. Como vocês já estão sentados na mesa do debate, a pasta é essa. Cadê a pasta? A pasta vai para o líder, que vocês escolherem, elegerem. Ok? Ok? Vocês já estão sentados na mesa, portanto, é só começar. Agora são 10 horas e 12 minutos. Exatamente às 11 horas, 11 e pouco, nós vamos interromper. Senhores, ao trabalho e sucesso!
aos líderes de grupo que se aprontem para a sua apresentação. Vou chamar o grupo número 1. Por favor, grupo número 1, aqui à frente. Conversamos e não chegamos a nenhum lugar. O nosso tema seria preço de persiana e cortina praticado pelos montadores no mercado. Eu acho que cada um pratica o seu preço. Não tem o que a gente fazer. A gente não pode criar cartel e não pode colocar uma tabela. Cada um sabe o quanto custa. Muito bem. O seu produto e cada um sabe o quanto é a sua despesa fixa. Tema 2. Preço que os nossos fornecedores atuam aos distribuidores em relação aos preços que os montadores pagam. E qual influência desse preço prejudica ou não o mercado das montadoras? Pelo que eu entendo, o nosso fornecedor, ele vende mais barato para o distribuidor, e o distribuidor vende para o pequeno e acaba contaminando o mercado. Tá, aí a gente chegou no consenso que não tem o que fazer, a lei da oferta e da procura. Por exemplo, tem distribuidores. Se eu vou comprar 2.000 barras de tubo de volume de uma determinada empresa, ele vai me fazer um preço muito mais barato daquele que vai comprar 2 barras. Então não tem o que ser feito aqui. Tem. Agora, o que a gente estava sugerindo era conscientizar o distribuidor a ganhar mais. Em vez de ganhar 1, ganhar 2, ganhar 3, vender mais caro. Por quê? Porque ele está vendendo a mercadoria fracionada. E é essa a conclusão que nós chegamos. Alguém tem alguma coisa? Não? Tá bom, Natão? Tá bom, minha? Segundo item, só esse item, moço. Só esses 2 itens. E o tema livre nosso, o tema livre é que o Palmeiras não tem mundial, infelizmente. Agora um minutinho, a foto. Foto, capricha. E o Corinthians está liderando. Não, Marcola? Aqui, ó. Já estava aqui, ó. Isso. Palmas para o grupo número 1, muito obrigado. Pode tomar seu lugar. Grupo número 2, por favor, venha à frente, que é o líder. Nosso primeiro tema é a respeito da pesquisa de mercado. Vamos ouvir, pessoal, por favor, silêncio. É um tema fácil, mas de difícil acesso, acho que aos associados. Então, uma sugestão que a gente fez, baseado de que na última pesquisa, de 80 associados, apenas 30% responderam à pesquisa. Então, a gente tem um exemplo até no nosso próprio grupo, que o associado nem abriu a pesquisa. Viu e falou, não vou abrir. E hoje, conversando com ele aqui, mostrando as perguntas que são elaboradas ali, ele falou, até que não teria problema nenhum eu ter respondido. Então, acho que falta um pouquinho de informação. Então, o que a gente propõe é, a própria OPEX, a Blind Books, a própria Persianas Aciardi, a gente dividir o número de associados em 3, 4 associados e a gente fazer um trabalho de corpo a corpo aos demais, explicando a importância da pesquisa, pelo menos para a gente começar. Então, isso. Segundo o Fagundes também, a informação que vem, ela é contemplada no sistema, consolidada, mas ele mesmo não sabe quem respondeu a pergunta. Então, isso não é identificado. Então, acho que isso é uma questão importante com relação à confiança e à credibilidade da informação que é passada para a associação. Eu acho que ninguém precisa ficar preocupado de que vai ser divulgado de quem é a informação que foi passada. Com relação ao que é perguntado, a gente entende que deve-se continuar com as mesmas perguntas, que é faturamento, se a empresa é fornecedora ou montadora, e segmento de mercado, e a gente sugere também uma pergunta sobre investimento, capacidade produtiva e se a empresa é importadora ou não. Eu acho que com isso também a gente vai tendo um pouquinho mais de informação do mercado como um todo. Tá? A gente escreveu, depois eu te passo.
relação à segunda pergunta, que é bastante polêmica também, a gente conversou bastante e nós chegamos a uma conclusão final, porque é uma questão que envolve um custo muito alto, que é qual a melhor estratégia para fidelizar ou conscientizar o consumidor a adquirir produtos de empresas montadoras associadas à ABRAP, normas ABNT. Um dos nossos colegas aqui disse que se eu tivesse essa resposta eu estaria milionário. Então, é uma questão que realmente fidelizar, a gente teria que começar pelos lojistas. E foi feito aí alguns grupos de treinamento, onde existe uma confirmação aí de 50 lojistas e de repente aparecem 20. Então, acho que essa é realmente a maior dificuldade que vocês têm. A gente está um pouquinho longe, porque somos fornecedores, como o Cícero também, mas acho que essa é a maior dificuldade que vocês têm, que é a fidelização do lojista. Então, a gente propôs algumas sugestões aqui, apesar de custosas. A primeira é homologar produtos no ITEM, onde poderia ser feito um trabalho entre a ABRAP e o próprio ITEM, de fazer um custo bem menor do que é cobrado hoje para a homologação de produtos. A ideia seria criar um comitê de selo ABRAP, onde se definiria quais são os produtos que poderiam ser homologados, trabalhar essa homologação no ITEM e, tendo o produto aprovado de cada empresa, receberia o selo ABRAP. Eu acho que esse selo ABRAP já se falou, né, durante algum tempo, mas acho que se não começar, a gente nunca vai conseguir ter. E acho que talvez seria um caminho para pelo menos mostrar fora de que o produto tem uma certificação. Outra coisa que eles comentaram também seria a retomada do... que vocês tinham antes. Manual de garantia, tinha uma época que a gente tinha um manualzinho de garantia e manutenção que você colocava no produto, né? Então, pelo menos na minha região não teve não precisa disso, não, eu sou amplificado. Né? Então, lá na região tinha uma época que, assim, a gente estava todo mundo colocando, estava tendo influência. O cara pegava, ele dava uma olhadinha, e além dele aprender a manusear, porque às vezes a gente trabalha com produto, e você trabalha com todinho, você sabe como ele funciona, mas o cara que comprou não sabe. Então, tinha uma informaçãozinha básica de operação, com coisa bem resumida e simples, que às vezes, na hora que chegava lá, o cara que recebeu o produto, a empregada dele, não saberia, preservava um pouco mais. Então, e outra coisa também que ela já falou, que esse negócio de certificar esses produtos é uma ideia muito boa, mas extremamente cara. Se a gente for olhar no nosso universo de associado aqui, 80% não dá conta. 7 mil para você poder certificar um horizontal, você tem 3 horizontal, 3, 4, madeira, PVC, não dá, nós não damos conta. Temos que ser realistas, não damos conta. Aqui nem, vou falar para vocês aqui, ó, nem 20% da conta de credencial, e aí, todos os produtos. Agora, adianta eu ir lá e credenciar um para pegar o selo e o resto tudo está na banalheira? Então, isso aí eu acho que nós não damos conta. A realidade é essa, nós não damos conta. Então, não adianta a gente ficar dando tiro em lugar que não vai dar certo. Isso aí eu acho que é desperdício de tempo. Se a gente pegar essa grana que está todo mundo gastando com isso aí, nós conseguimos comprar televisão em horário nobre e promover o produto muito mais. Eu falo para assim, eu, por exemplo, não credenciei, eu não dou conta. Porque se eu for fazer, eu vou fazer direito, eu vou querer credenciar todos. Eu vou gastar 100, 100 e tantos mil. E a partir do momento que eu gastei isso, o cliente me comprar, e aí nós vamos gastar $1 milhão para fazer propaganda, e ele respeitar esse selo, e saber que existe esse selo, e exigir esse selo. Então, eu acho que isso aí, para mim, eu acho que não funciona. Camila, deixa eu fazer um comentáriozinho sobre as lojas. Finalmente alguém está falando de coisa que eu falo há muito tempo aqui, que é a loja. Nós temos que prestar atenção ao nosso principal cliente, no fundo é a loja. Né? Quem está falando é um fornecedor. À tarde virá aqui a direção da R+T e eles vão falar sobre o assunto. Muito interessante, vamos ouvir com muita atenção, porque eles trazem uma novidade para nós, né, presidente Laura? Ok? Mais alguma informação? Grupo? Então, palma para o grupo e vamos a foto, um minutinho. Palma para o grupo, olha a foto, capricha. Isto, maravilha. Palma de novo, o grupo que ele merece. Parabéns, muito obrigado. Bom, o grupo 3 se desfez
ele tinha dois temas, né, o inadimplência e outra compra conjunta. Inadimplência é um assunto complicado, seria interessante a gente ter abordado. Compra conjunta, lamentavelmente, uma associação não deve fazer, porque não é trabalho dela. Vocês podem fazer por conta própria. Aliás, tem uma grande empresa do Rio, que eu convidei para ser associada, ela não quer, porque não fazemos importação conjunta. A associação não é para fazer isso. Vocês podem se reunir em grupo e fazer isso. Mas nós, a associação, fazer nunca. Só desune. Não é verdade? Não. Oi? Desculpa te interromper. O Lamartine falou do certificado de garantia que a gente colocava na nota. Eu Sim. uso até hoje. Tá. Quando acaba, é só pedir o Fagundes para rodar. Ótimo. Ok, Lamartine? Existe ainda. Eu uso até hoje. Ótimo. Muito bem. Grupo número 4, por favor, líder e seu grupo. Venham à frente. Bom, turma, bom dia àqueles que eu não vi. Nosso grupo estava voltado para falar de dois temas, que era capital de giro com financiamento e estratégia de vendas. Vou falar ele já somado as duas coisas, porque nós conversamos de uma forma ampla, sendo o capital de giro juntamente com estratégia de vendas, faltando um detalhe junto com o outro. Bom, capital de giro e financiamento hoje, para a maioria das empresas, principalmente nesse ano agora, que para mim eu posso falar com muita propriedade, dos anos mais difíceis que eu estou atravessando, a inadimplência aumentou pra caramba e o meu giro fica cada vez mais complicado. O fluxo de caixa vai ficando cada vez mais complicado. E isso a gente tenta melhorar com alguma linha. Mas pelo que a gente conversou, não existe essa linha. Porque a melhor compra sempre vai ser à vista. A gente tem que tentar juntar realmente ao porquinho, colocar as coisas para funcionar, apertar um pouquinho mais o fornecedor, ver se a gente consegue ter uma condição de compra melhor. Porque no financiamento com o banco, aparentemente, só existe linha boa para compra de máquina ou equipamento, veículo, alguma coisa assim. De todas as informações que a gente coletou, nenhuma é suficiente ou admissível. Claro, eu não sei como o Arthur mencionou, se você souber que tem um ouro ali do lado e você só tem como recorrer a um banco para extrair aquela pepita e você vai ficar com a grana no bolso. Então, beleza. Mas se não for isso, não vai adiantar, porque se a inadimplência tem aumentado como tem, a gente às vezes pega uma linha de giro, trabalha com aquele material, faz a venda, mas o cliente não te paga. E aí? Aí o que vai acontecer é que aquela duplicata que você trocou, aquele cheque que você fez, vai entrar na sua conta debitando de novo, e às vezes até no cheque especial. E aumentando muito mais a sua dívida. Então a gente partiu com algumas estratégias, falando dentro disso, partiu até algumas outras estratégias falando, será que é possível vender com uma tabela diferenciada se você ter um prazo maior de entrega? Por exemplo, você vende para o seu cliente a X, 100, vamos dar números aqui, você vende para o seu cliente a 100 com um prazo de entrega de 5 dias. Mas se você pudesse aumentar esse prazo de entrega para ele tendo uma condição desse preço, para você poder comprar do fornecedor e ter um respiro um pouco maior para pagar. Ou seja, em vez de você recorrer à linha de crédito de banco, você ter um pouco mais de trato comercial com o seu revendedor, né, com o seu lojista diretamente, para você melhorar o seu capital de giro internamente com a venda dele e não recorrendo a instituições financeiras. Porque realmente a gente não chegou em consenso nenhum que tem alguma linha de crédito que seja boa, a não ser que seja máquina de financiamento. O que é uma pena. Né? Porque a gente já viu várias histórias também, e infelizmente isso acontece. Eu fiz isso e também deu errado. Uma vez eu peguei um capital de giro dando veículos em garantia. Foi uma borrada que eu fiz, mas foi bom como experiência. Né? Valeu aquele máximo que a gente fala, a faculdade aprendida. Né? Mas o que eu fiz? Eu coloquei 3 veículos como garantia. Peguei um capital de giro no banco. Os veículos não eram novos. Então, quando passar do tempo, os veículos precisavam de manutenção. Resultado, eu precisava de vender os veículos primeiro do que eu tinha para pagar o crédito que eu tomei como garantia. Os veículos já estavam mais obsoletos, dando mais manutenção, era hora de vender e eu não conseguia vender porque eles estavam alienados. Então, não valeu nada. Eu fiz um financiamento que me deu prejuízo, digamos, mas era a única forma que eu tinha para recorrer. Aí o cara fala, pô, mas era a sua única forma, então você não tem capital de giro nenhum? Não, você não tem. E aí, como você vai tomar? Então não tome. Faça simplesmente dentro disso. Pode ter de trabalhar, force um pouco mais a compra numa vista, faça o seu pezinho de meia ou aumente o prazo, que é uma estratégia dada. Porque o que a gente comentou também é o seguinte, não adianta você estar vendendo só por preço hoje. O Arthur falou uma frase que é interessante que foi, cliente que vem por preço vai embora.
Então, se você está só vendendo ele no preço, não vai adiantar. Por preço também ele vai embora. O cara vai apresentar outra tabela para ele vai embora. Então, como é que você vai trabalhar e fazer o seu caixa de uma forma melhor? Aí, outra alternativa que tiver for, analise bem o seu estoque e venda todos os produtos que estão parados lá há mais tempo, que não tem giro, com uma condição espetacular para você fazer grana. Porque aquele produto não vale mais nada. Mais nada, entre aspas, né? Ele vale, mas ele não te dá o giro necessário. Então, nem que você queime ele, faça um dumping nele lá e coloque o produto com uma margem bem inferior, mas se capitalize. Todas as dicas que foram dadas aqui em forma de financiamento e capital de giro, não foi pegue dinheiro com ninguém, foi se capitalize por conta própria. Então, dentro disso, né, foram falados dessa forma, e também foi indicado que na venda, você não joga simplesmente a venda da venda do produto, que você joga a venda agregada com prestação de serviço. Porque para o cliente perceber só uma rolô do concorrente A versus concorrente B, ele vai perceber por preço. Dificilmente vai perceber por serviço. E às vezes a jogada que você vai ter para conseguir um pouquinho mais de margem vai ser aliar o serviço a esse produto. Então, se você tem um screen, você está vendendo ele a R$110, seu concorrente está vendendo a 70, que você consiga agregar serviço para que ele passe a valer 110. A estratégia é difícil, é árdua? Pra caramba. Eu sei como fazer? Não sei não. Nós vamos ter que quebrar a cabeça para descobrir? Vamos ter. Mas eu tenho certeza que se eu estiver vendendo ele por R$70, amanhã eu estou fechado. Tenho certeza absoluta. Porque eu não consigo vender hoje um rolô a R$70, mas a gente tem visto o pessoal todo vendendo a R$70. Todo não, mas muita maioria dos produtos sendo vendidos a preços que não são condizentes com a realidade de custo de empresa média ou pequena que seja. Pode ser condizente com venda de autônomo, mas condizente com empresa de porta aberta, sinceramente, eu não vejo. Aí, claro, entram detalhes que vão falar, como a gente também conversou. Você importa? Não, não importo quantidades grandes dessas. Então, seu custo também não vai ser totalmente condizente com esse preço de 70, porque você não está comprando bem. E essa é uma realidade. Então, volta na principal. Compre bem, se capitalize para comprar bem. Não existe financiamento que seja adequado para você pegar com banco nenhum, a não ser para máquina e equipamento. Algum outro detalhe? Alguma dúvida? Henrique, eu não vou, apenas um comentário. Em primeiro lugar, parabéns pelo grupo e pela sua apresentação. Segundo, lembrar a todos vocês que o BNDES estourou o orçamento da nação porque deu bilhões para a JBS, com o Eike Batista e para a Oi. O resultado, nós sabemos a desgraça que é. A Maria Silvia e o novo presidente do BNDES estão envolvidos em dar financiamento para pequena empresa. Vocês são pequena, a maioria é pequena empresa, sobretudo indústria. Então, o dinheiro mais barato que BNDES. Procure agência de financiamento ou banco de financiamento da sua região. Que todo lugar tem. Eu convivo muito no Rio Grande do Sul, tem o BRDE, dos três estados do Sul, e aqui em São Paulo tem uma agência de desenvolvimento do Estado. Procure esse local e veja que a postura do BNDES realmente mudou. Já tem informação que mudou. Ok? Obrigado. Terminou? Foto, por favor. Bonitinho. Grupo número 4. Parabéns. Palmas, grupo número 4. Ele merece, realmente. Obrigado, Henrique. Parabéns. Grupo número 5, tem que entregar a pasta depois para o Fagundes. Meu Henrique, a pasta para o Fagundes. Pasta, é da associação. Grupo número 5. Por favor, bem à frente. Bom dia, pessoal. Conteúdo é ações referentes a marketing, endomarketing e tema livre. Bem, na questão do marketing, a nosso grupo focou que seria interessante um trabalho diante da atual questões econômicas que nós estamos vivendo. Seria um trabalho de foco do trabalho da montadora. Fala mais perto do microfone, Terezinha. Obrigado. Mais perto do microfone. Obrigado. O trabalho da montadora alinhada com arquitetos.
onde você faça um trabalho levando o profissional até a sua montadora, demonstrando a sua linha de trabalho, seus diferenciais, né? E alinhado também com o lojista, porque os lojistas, a grande maioria, fazem um trabalho também com esses profissionais. Então, conduzindo o trabalho para a especificação da sua linha de produtos. Então, essa foi uma das sugestões do grupo. E a outra seria o treinamento com os vendedores, né? Levando os vendedores também para a montadora para fazer um trabalho de demonstração. Como já foi colocado aqui hoje, ou você trabalha com o vendedor, se ele não conhece aquilo que ele vai vender, ele também não vai conseguir demonstrar os diferenciais. Então, o que nós entendemos também é, a partir do momento que este vendedor do lojista estiver bem preparado, conhecendo aquilo que vende, com certeza terá argumentos suficientes para diferenciar o seu produto em relação àquele que só vende preço. Então, outros colegas já fizeram bem colocado aqui na frente essa questão hoje que está sendo bastante crucial no nosso ramo, preço, preço, preço. Então, o que fazer para que a gente possa também ter mais alguma forma de preparar realmente o vendedor do lojista, né? Buscando essas alternativas. E também outra sugestão seria a orientação, tanto a montadora quanto a orientação aos lojistas, fazer as parcerias, né? Estar presente em eventos de parcerias, casa-cor, e para poder tornar o seu produto, a sua marca mais conhecida. Então, era essa parte que eu gostaria de complementar. Ô Terezinha, Pois não. apenas uma dúvida. O esquema de capacitação, treinamento do vendedor, vocês estão sugerindo que a associação faça? Não. Não entendi. Não. O treinamento do vendedor, ele funciona muito bem quando você leva, faz um trabalho levando o vendedor da loja para a montadora. Para a montadora, demonstrando, tendo uma sala de treinamento, você vai demonstrar toda a sua linha, todo o seu diferencial, para que pôr argumentos na mão dele da melhor forma possível, para que ele possa... orientação para o montador treinar o vendedor da loja. Isso. Ok, perfeito. Normalmente esse treinamento é mais técnico. Dificilmente a empresa consegue dar o treinamento técnico de vendas. É mais de produto, né? Não, os dois. Conseguem fazer os dois? Parabéns. Quem consegue, parabéns. Não só a parte técnica, mas também a parte realmente... negocial. Negocial e conhecimento de produto, realmente. Porque é uma dificuldade muito grande, da parte dos vendedores nesse sentido. Muito bem. Mais alguma coisa? Ok, pessoal. Foto. Olha, vamos caprichar na foto. Parabéns, Terezinha, pela sua apresentação também. Parabéns. Tá faltando ainda? Tem 2 tempos. Desculpe. Vamos lá. Perdoe, Terezinha. Perdoe. O outro tema que a gente tem é o endomarketing, que está atrelado ao marketing, né? Eu acho que nós achamos aqui que começa do marketing interno da nossa empresa. Como tu manter os funcionários motivados e como manter eles acreditando na marca para poder vender ela também, né? Então, achei bem interessante algumas dicas aqui, algumas ideias nossas. Uma é fazer uma revistinha interna dos próprios funcionários, que eles se sintam importantes e valorizados, porque, principalmente o pessoal da fábrica, eu acho que eles não sabem a importância que eles têm pra gente no produto. Eles vão muito no automático do dia a dia,
e não conseguem enxergar isso no momento final. Então, poder valorizar eles de alguma forma. Uma ideia é essa revistinha, outra, até o que o seu Pedro deu, ideia assim, de vez em quando, ou fazer algum evento para eles, no sentido de pegar eles, botar tudo numa vanzinha, num ônibus e levar em algum local em que as persianas foram instaladas, em alguma casa-cor, em algum local, assim, onde eles consigam ver o tamanho do local que as persianas estão. Eu vejo muito isso no dia a dia ali, que eles não têm noção de onde estão os produtos. Então essas foram as 2 dicas que a gente deu para fazer um endomarketing. Agora sim, podemos aplaudir o grupo, né? Tirar foto? Bem, obrigado. Olha a foto. Me dá o microfone, para não sair da foto. Obrigado. Giz. Muito bem, parabéns mais uma vez, obrigado. Bom dia. Bom dia. O nosso grupo, tivemos 2 temas aí. O primeiro tema é sobre o fornecedor vendendo ao lojista, se seria uma boa prática. Se é justo com os montadores e se atrapalha. Bom, as nossas considerações foi que o fornecedor vender ao lojista não é uma boa prática de uma maneira geral. Existem montadoras que também atuam como lojista, assim como existe a prática de montadores atuarem como distribuidores, vendendo para qualquer pessoa sem critério, o que atrapalha bastante o mercado em todos os níveis, né? A gente considerou a boa prática como ideal, seria toda a cadeia respeitar cada etapa da cadeia, né? Então, o fornecedor passar para o montador para o lojista para o consumidor. Ou, no caso de tendo o distribuidor também entrar aí na cadeia. Mas cada um respeitar essa cadeia, não atravessar um nível só para simplesmente ganhar um dinheiro imediato, porque isso aí a gente considera que vai acabar estragando o mercado. Tanto é que nós da Ingetec, nós já tomamos essa postura aí ano passado, a gente deixou isso bem claro. Estava aparecendo uma quantidade excessiva no mercado, em alguns mercados aí, de algumas regiões, o microempreendedor individual, ele consegue um CNPJ, estava conseguindo comprar direto do fornecedor, e nós cortamos isso. A Ingetec tem uma postura de não vender e orientar a pessoa que procurar a gente para realizar essa compra, a gente orientar para um dos nossos clientes mais próximos de quem nos procurou. Então, assim, eu acho que todo mundo se agir com essa consciência, eu acho que já melhora bem o mercado. Tivemos assim, a consideração de que o mercado ele é muito heterogêneo, então ele é muito local, né? Em cada local, em cada região, existe uma demanda específica, né? A gente chegou a levantar alguns casos de que você, por falta de penetração numa região um pouco mais interior, de você ser obrigado a realizar uma venda e aí você passar por cima dessa cadeia, por simplesmente a pessoa não ter acesso, não ter de quem comprar. Ele não vai conseguir comprar do fornecedor diretamente, mas vai ter que comprar para poder montar a persiana naquele local, porque você também não vai conseguir atingir ali. Então, existem mercados e mercados, né? Então, existe uma complexidade específica aí de cada região. No geral, a gente achou que realmente, como eu falei, não é justo para ninguém no mercado, né? Então, atrapalha em algumas regiões mais, outras menos, aí depende da demanda, né? A questão toda que a gente chegou à conclusão é que como mudar essa prática. Essa prática existe,
a gente sabe disso, né? Alguns são coniventes, outros não. Mas o problema é que temos aqui uma associação, mas o mercado inteiro não é associado à Abrap. E aí como você consegue atuar nesse mercado, nos que não são associados, que não têm compromisso, que não dão garantia, né? Que é até o tema já entrando já na segunda pergunta, né? Então, realmente complicado você fazer isso daí num mercado que é tão heterogêneo, em regiões que são realmente muito, com particularidades ali muito específicas. A segunda pergunta foi com relação a preços, promoções e fábricas menores puxando o preço para baixo. Como se diferenciar? Acima de qualquer coisa, nós chegamos à conclusão de que quem puxa o preço para baixo, na maioria dos casos, não são os pequenos, são os grandes. Então, os pequenos eles são muito pulverizados e para puxar, eles atrapalham em determinadas regiões, atrapalham, mas assim, eu acho que é muito pior um grande fabricante puxar o preço para baixo, porque aí todo mundo naquele mercado é obrigado, né, praticamente a baixar o preço, do que um pequeno. Um pequeno não faz tanta diferença. Mas ainda assim, achamos que assim, algumas soluções, uma seria através de normatização, do selo ABNT ou de criar um selo Abrap, como já foi dito anteriormente, achamos uma boa prática, com campanhas conscientizando o consumidor para exigir a qualidade do produto, tendo a Abrap fazendo uma atuação com uma campanha a nível nacional, e o fabricante ao nível local, né? Que aí você tem uma atuação mais... E aí os principais, né? Lógico que não é todo mundo fazendo campanha, mas assim, de repente até unir forças dentro daquela região e fazer uma campanha. Outra opção seria agregar valor, gerando um produto para um nicho de mercado específico, né? Como um cliente tipo A, por exemplo. Você agrega, como o Henrique falou, você conseguir agregar mais serviço ou mais alguma coisa dentro daquele preço, e até conseguindo de repente até alavancar o preço de venda daquele produto, num mercado que você percebeu que você pode entrar. Você não vai vender uma quantidade muito grande, mas você vai conseguir ter uma penetração e tendo um bom lucro, de repente fazer até um capital de giro, né? Destacando assim o produto do mercado. O terceiro tema, que seria livre, a gente falou pouco, assim, a gente até queria deixar isso em aberto, até para cutucar vocês, né, de como, do que poderia ser feito a respeito, que seria com relação à garantia dos produtos, né? Existe uma necessidade de deixar mais claras as condições e políticas de garantia, principalmente do lado dos fornecedores. Então, você vai fazer uma persiana e você, na hora de vender, você dá 1 ano de garantia. Tá, mas e o que te cobra? O fornecedor te dá a garantia? Você tem um respaldo por trás? Nós, até que a gente já tem os produtos contra defeito de fabricação de 90 dias, ou seja, dentro desses 90 dias você pode devolver o lote, porque você achou uma peça ali que não tá boa, testei, várias peças aqui, não está legal, devolve o lote. Está coberto pela garantia. Dentro dos 90 dias de efeito de fabricação. Tá? Dentro de uma concepção mais ampla, você aplicou o seu produto e está lá instalado e veio a dar um problema de longa duração, 1 ano de garantia a gente cobre também. Então, assim, mas aí eu estou falando, posso falar por mim, pela Ingetec, né? Aí os outros fornecedores de tecido, perfil, aí como é a garantia de cada fornecedor. Eu acho que está tendo uma necessidade muito grande, até para poder de repente agregar valor mesmo no produto. Eu acho que está tudo interligado, isso aqui não tem, essas questões elas não são individuais, não são muito distantes, né? Eu acho que tudo foi colocado até agora, eu acho que tudo se soma para você conseguir realmente chegar numa conclusão do que pode ser feito para você melhorar o mercado do produto.
né? E aí, meus parabéns aí pelas questões levantadas aí pela CAP. Parabéns para o grupo e para você, Henrique. Lembrando, Henrique, que esse trabalho de combate à perda direta será um programa permanente da ABRAP, decisão da diretoria, não é, presidente? Deixa eu complementar aqui, em relação à Ingetec, né, principalmente, nesse prazo de 90 dias. Existe, às vezes, um cliente reclamando, um outro que ele tem peça lá acumulada de mais de 1 ano, de mais de 2 anos. O que nós pedimos da parte da Ingetec é uma gentileza dos nossos clientes, a possibilidade, dentro desses 90 dias, você fazer um apanhado das peças que foram fornecidas para que nós podemos restituir ou devolver ou dar como crédito, para facilitar e não deixar um acumulado de 1 ano, 2 anos, que muitas vezes o produto já foi renovado, o produto já foi modificado, já foi melhorado, e a pessoa quer devolver um produto de 2, 3 anos atrás, e às vezes até mesmo produtos que foram devolvidos de manutenção, que não é justo nós recebemos esse produto, entendeu? Então, fazer um apanhado uma vez a cada 90 dias, eu acho que não é tão difícil para a empresa, e para que nós possamos fazer uma restituição desses produtos que não foram aprovados pelo cliente. Tá bom? Muito obrigado. Vamos às fotos? Me dá o microfone, por favor. Vamos lá. Palmas para o grupo número 6, que ele merece. Parabéns. A pasta, por favor. Grupo. Só um ponto aí que eu esqueci de falar. Como foi levantada a questão do BNDES, a Ingetec ela trabalha com o cartão BNDES. Quem tem cadastro pelo BNDES pode utilizar esse cadastro para fazer a compra diretamente com a Ingetec. Não é o juro mais barato que tem no mercado? A risada dele denunciou. Lógico que é. Com certeza. Acho que o Henrique Batista fez toda aquela fortuna e a JBS de graça. Grupo número 7, por favor, venha à frente. Oi, bom dia a todos ainda, aqueles que eu não cumprimentei. Antes de mais nada, eu só queria te dar uma informação sobre o BNDES. Eu, como vendo pelo BNDES, e desde o governo do PT, eu consegui vender. Esse negócio de não vender para pequeno, o PT mudou, viu? Antes do PT não vendia. Não, mas não é vender, financiar. Sim, financiar, através do BNDES. Eles financiaram para esses campeões aí brasileiros, mas eu tenho o exemplo de amigos que compraram carro, compraram maquinário, e eu que vendi todo para o cara colocar na firma dele. Quer dizer, então o BNDES não foi tão ruim assim. Bom, eu achei também interessante o que vocês fizeram aí, que eu nem sabia, que vocês organizaram dessa vez, não foi aleatório. Vocês formaram o grupo dos todos, né? Embora eu acho que a demanda aqui é muito parecida, né, com a de todos nós, mas fazendo isso eu acho que tem algumas peculiaridades que é o todo que tem, né? Diferentemente de vocês, como vocês têm as tuas, né? Então, para iniciar, que eu até acho também que é bem genérico, sobre a gestão do montador, basicamente isso é uma coisa muito já sabida, né? Que é a capacitação dos profissionais, né? A melhora nos processos e o ferramental. Isso vai sempre de encontro com a qualidade, né? E a eficiência. Normas de segurança do trabalho para os próprios funcionários, né? Essas normas são aquelas que existe um nome genérico a tudo isso, que entra as NR, os PCMSO, aquela coisa que você atende ao funcionário, mas atende à empresa também, porque é uma garantia que você tem que o funcionário no futuro não vai te processar na justiça, dizendo que o tipo de trabalho dele ocasionou um tipo de doença.
porque dentro das normas e dentro desses programas, eles fazem exame admissional, periódico e demissional. E dependendo da função, tem audiometria, tem cardiografia, cardiograma, eletroencefalograma. Então isso para mim tem ajudado muito, porque muitos que para mim dizia que subir na escada causava dor na coluna, os médicos provaram que isso não era devido àquilo, né? Então eu acho que é uma faca de dois gumes que beneficia a nós todos. E com relação, agora entrando no... só para finalizar, o último item da gestão, dada ideia aqui pelo Eduardo da Todo Joia, ele já tem implantado na empresa dele, é um software de gestão. Que aí esse software, cada caso, cada empresa, o tamanho, necessidade, pode ser usado. Então a ideia aqui era contratar uma empresa que fizesse um software e que a gente fazia uma cotização e todo mundo usava esse mesmo software, da maneira que achar melhor. Porque cada um fazer o seu, o custo fica maior. E como ele já tem um bem adiantado, eu acho que isso vai ser bastante interessante dividir com os demais, né? E com vocês também pode ser feito da mesma forma. Agora, com relação às ideias que nós trocamos, uma delas que eu cheguei a comentar, acho que em Pernambuco, né? Foi falado, discutido, mas eu não sei se teve uma conclusão. No início, a gente sempre comenta, o Brasil é muito grande, a crise está aí, vem, vai, e nos meus 30 anos de trabalho, eu conheci todas. E como nós estamos vivendo num momento meio complicado, essas reuniões que a gente faz, a gente podia fazer com uma maior periodicidade através de teleconferência. Porque eu fui para Pernambuco, fui para Salvador, e o custo, o tempo, eu acho que isso inibe. Eu estou vendo que hoje talvez seja uma das reuniões que tem menos gente que vieram. Então... Não, aqui tem 10% ou mais da última reunião. Só que à tarde nós temos mais de 30 pessoas que não vieram, vão chegar aqui na hora do almoço, infelizmente. Então, mas mesmo assim, você não acha que fazendo reunião, conferência, nós teremos Não, é independente da tarde, mesmo que lote. Nós somos quantos associados? 90? Quase 90. 90. Então, qual é a porcentagem que vem? Nos últimos... A nossa média deu 77. No mandato do Lauro, 77 pessoas. Pessoas? Média. Pessoas ou... Pessoas. Você não acha que a teleconferência seria uma coisa assim muito mais eficiente? A diretoria está fazendo teleconferência com excelente resultado. Não, mas abrir para todos nós hoje, podia ser feita uma teleconferência aqui de São Paulo. Quem é daqui, está aqui. Quem não é, a pessoa vem lá do norte, do nordeste, do sul. Está faltando mais o pessoal de São Paulo. É que eles aproveitam e não vão passear, então tudo bem. Se tiver bom, eu digo por eles, porque como a maioria aqui, para mim não me incomoda. Né? Mas a sugestão é ótima, viu, presidente Lauro? Viu que bela sugestão? Vamos estudar. Nós comentamos até lá, foi falado, está em Pernambuco, né? Podemos fazer 1, 2 presenciais e 3, 4 à distância. Sim, porque você tem mais vezes, né? E é um custo, hoje em dia, fazem isso na Europa, Estados Unidos. O Navarro vai gostar. Bom, agora entrando agora na nossa troca de ideias aqui, o Eduardo levantou uma necessidade que vocês estão fazendo, eu sei que há muitos anos, e está difícil de conseguir, que é levantar o mercado potencial, ou dentro da associação, ou até mais fora da associação, do mercado de persianas e cortinas, né? Nós também estamos reivindicando, claro, agora humildemente, no início eu sei que vai ser difícil,
mas pelo menos dentro da associação, para a gente levantar o tamanho do mercado que está tendo hoje e futuramente a nível Brasil, né? E uma coisa que mais do que vocês de persianas, que o todo sempre sofreu e felizmente está diminuindo muito, que era o conceito de todo, né? O Brasil é um fenômeno em várias coisas, inclusive nesse item de todo. O Brasil tem 8.000 quilômetros, mais de 8.000 quilômetros de litoral, né? E por quilômetro de litoral, o Brasil no mundo é o país que tem menos todo. Então o litoral, ele tem sol, chuva e vento. E o único lugar que tem um pouco de todo, um pouco, é no Rio de Janeiro. Eu falei edifício, né? Em hotel e prédio residencial. Nos Estados Unidos e na Europa, os lugares onde tem mais toldo não é nem litoral, mesmo porque eles usam um toldo meio ano só, que é no verão. No inverno, ninguém fica fora. Então eles recolhem o toldo, vai todo mundo para dentro, tem aquecimento e morre. E eles não se conformam como o Brasil consegue ter um mercado tão grande e não usar. E agora, além do mais, está usando aquilo que eles inventaram para o frio, que é fechar as varandas dos prédios, né? E além de custar muito mais caro, ecologicamente, financeiramente, eles não entendem, porque você fechar uma varanda de vidro, realmente fica um espaço a mais, você ganha mais um cômodo no teu imóvel. Só para efeito de custo e de energia, você gasta, fechando de vidro, você tem que pôr um ar-condicionado. E se for no litoral, se for face, depende da face que pega sol na parte da tarde, você vai gastar de energia de ar-condicionado o máximo. E se não bastar, você precisa pôr uma cortina rolô, que aí entra vocês, aquela tela solar, para não queimar as costas da pessoa que está lá dentro do ambiente, tá? E então ele gasta 2 vezes. O toldo, você consegue fazer ele rolô, tá? Com um braço escamoteável com avanço, tá? Então você tem 2 funções, vertical e inclinado, tá? Sem necessitar do vidro e sem do ar-condicionado. E ainda tendo a visão, porque quando você põe o vidro e põe a tela, você perde a visão do mar, da paisagem, tá? Então eles não se conformam. Eles inventaram na Escandinávia, porque lá o frio é tão grande que quando vem o sol é bem-vindo, aquece o ambiente. E no Brasil é o contrário. Felizmente, em São Paulo, já tem 2 edifícios que fizeram de ponta a ponta os toldos, não só nas varandas, nas janelas, seguindo a linha de lá, entendeu? Então, nós queremos fazer um trabalho institucional, junto à agência de propaganda, de doar toldo para fazer propaganda em revista, em televisão, porque eles fazem um cenário que precisa de toldo. E aquilo lá, para nós, custa muito pouco, e o resultado é muito grande. Então, isso é uma forma de você mudar o conceito. O cara tem um problema na varanda, ele fecha a varanda, põe ar-condicionado e põe o rolô. E o toldo, que é muito mais simples, ele nem imaginava que funcionava. Tá? Quem, Júlio? Terminou? Eu acho que... Sim, né? Sim. Até porque o seu tempo já esgotou. Você terminou. Obrigado. Não, peraí. Eu quero aproveitar um gancho. Júlio, em primeiro lugar, parabéns pela sua exposição e pela lição sobre todos. Eu pensei que só o Maurício fosse professor, você também é. Eu queria aproveitar a ocasião, eu sei, queria aproveitar a oportunidade e apresentar para vocês 2 empresas que estão em processo de admissão para serem associados. Uma é a Todos Joia, está aqui o Eduardo Moraes, em Campinas, e outra é o Marcello Gudefin. Ele é ítalo-argentino-brasileiro, né? Gudefin é francês? Brasileiro, é da Sombra Brasil. Então, e lembrar vocês que ninguém pode vir 2 vezes na reunião a não ser estar de sócio. Quer dizer, vieram primeiro, então a próxima só como sócio. Estou brincando. O processo dele já está em andamento. Aliás, o setor de todo vai crescer muito. Ok?
Muito obrigado. Olha, e devolve o microfone para você sair bonitinho na foto. Parabéns aí pela sua demonstração. Olha a foto, olha a turma do todo, que vai crescer muito esse setor na Abrap, viu? Parabéns e palmas do grupo de todos. Que isso seja feito. Eu vou apresentar aqui o resultado da última pesquisa, ou da segunda pesquisa que fizemos, apresentado na última reunião, onde era uma pesquisa junto aos associados, eram 4 perguntas: quem era montador, quem era fornecedor, pode passar, para ela se classificar onde era o seu anual de 162 milhões de reais, o que todo mundo entendeu que é um número muito baixo da realidade. Se nós considerarmos que apenas 30% dos associados responderam, então a gente poderia multiplicar facilmente esse 162 por 3, nós já chegaríamos em 500 milhões de reais por ano. Entretanto, nós também achamos que essas faixas de faturamento que serviram de base para o cálculo também estão abaixo da realidade. Elas seriam, se considerarmos, elas seriam pelo menos o dobro, esses 500 milhões de reais por ano se tornam 1 bilhão de reais por ano. Então a coisa começa a ficar um pouco mais próxima da realidade, mas a gente acha ainda que isso está baixo. E a gente precisa rechecar isso como? Fazendo novas pesquisas, tá certo? Então a nossa ideia agora é realizar uma nova pesquisa a partir de julho, para que na próxima assembleia, que vai ser agosto, correto? Na próxima assembleia de agosto a gente possa divulgar o resultado dessa nova pesquisa. E as 4 perguntas que fizemos na primeira vão sofrer alguns acréscimos, né? Bom, nós perguntamos também, volta um pouquinho o anterior. Nós perguntamos a variação de faturamento em relação ao período anterior, né, como foi o ano de 2016 comparado com 2015, qual foi a variação desse faturamento, esse foi o resultado. E depois nós pedimos também um mix de produto que essas empresas nós tivemos, e o resultado foi esse daí, os produtos mais importantes do setor, né? Rolô, Romana, agora já começa a incluir também a partir de todos aí. Pode adiantar. Bem, então, mais uma. A ideia, então, gente, é o seguinte: aquela primeira faixa que nós tínhamos até 100 mil, a ideia é passar até 500 mil. A segunda faixa de 500 a 1 milhão por mês e mais de 1 milhão de faturamento mensal por mês. Então, na próxima pesquisa, já vamos classificar dessa forma. Outra pergunta que a gente vai incluir seria o número de funcionários das montadoras. A gente tem uma ideia do número de pessoas que dependem do setor. E também hoje surgiram algumas sugestões sobre se é importador. Depois eu quero conversar o que foi dito sobre capacidade de fabricação. Porque capacidade de fabricação é o seguinte: você tem uma capacidade instalada por turno. Então, como essa resposta deveria ser? Se é por turno, mais de um turno, enfim. E também a parte de investimento, né? Como seria computado ou considerado esse investimento. Enfim, e por que a gente tem essa necessidade? Como o Natal já mencionou, toda vez que a gente tenta se unir a algum tipo de lobby, fazer algum tipo de pressão, mesmo na própria Fiesp, a primeira coisa que perguntam para a gente qual é o tamanho do setor. E a gente fica chutando, né? Agora a gente chuta 1 bilhão de reais. Talvez em agosto a gente já tenha um número melhor para ser divulgado. E isso é importante na hora de fazer o lobby em Brasília, na hora de fazer o lobby dentro da própria Fiesp, né? A gente precisa ter um pouco mais de importância dentro da própria
Fiesp, e essas são razões que a gente tem para ter esses números do setor o melhor afiado, o mais perto da realidade possível. Era isso que eu queria reforçar, Natal. Alô. Bom, obrigado, Pedro. Lembrar, o Amaury Dias teve que sair porque ele tem um problema, que é uma audiência trabalhista. Lembrando que isso é motor de dente, né? E lembrar que esse trabalho maravilhoso do grupo de trabalho, né, nós vamos agora compilar isso tudo e vamos produzir e-mail marketing e mandar para o nosso associado. Okay? Por quê? Achamos muito importante mostrar a opinião dos senhores, o que o associado pensa, o que ele espera da gente. Nós vamos daqui a pouco almoçar, né? Agradecemos a todos que participaram do debate, né? Parabéns a todos os grupos, aos líderes, né? É um patrimônio maravilhoso que vamos usar agora. Está encerrada a nossa reunião da parte da manhã. À tarde voltaremos às 14 horas com assuntos muito interessantes, com uma palestra de coaching, né, com uma R+T, com umas sugestões interessantes e com outras notícias. Voltaremos então às 14 horas em ponto. Tenham todos um muito bom almoço. Muito obrigado e até às 14 horas.